Bom dia a todos, são 9 horas e 3 minutos em Macapá. Este é o Conexão Vida e eu sou o Austin Brandão. Conexão Vida é um programa do AMBAX, da Unifap, da PROEAC, com parceria com a Assembleia Legislativa, na pessoa da deputada Aline Serrão. Conexão Vida visa promover um espaço de informação pelo diálogo, com vistas a disseminar um conhecimento qualificado em torno da saúde mental, na perspectiva de nossas relações e vinculações, e também privilegiando a prevenção do suicídio durante o ano todo. A Conexão Vida está sendo realizada todos os sábados aqui pela Rádio Assembleia, pela 93.9, e hoje estamos aqui no mês de maio, a gente está fazendo um diálogo específico sobre o enfrentamento ao abuso sexual, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no mês de maio. Então, voltamos hoje a trocar nessa temática, trazendo aqui a psicóloga Alessandra Freitas, que daqui a pouco vai se apresentar e vai também dialogar sobre a temática do Maio Laranja, que é um mês de importância para a proteção das crianças e adolescentes em todo o Brasil. Bom dia, meu nome é Alexandra, eu sou psicóloga na Casa de Acolhimento do Rosa Araújo. Já vai fazer 2 anos, né, que eu atuo na área de acolhimento. Já tive experiência no CREAS, Cidadania, né, como psicóloga de medida socioeducativa. E sempre trabalhei com adolescentes, né, desde a minha formação até os dias atuais. E na instituição que eu trabalho, a gente acolhe vários casos, né, de adolescentes que chegam com a gente, casos de abusos, de violação de direitos, maus tratos, violência sexual, violência física, direitos violados. Então a gente recebe várias demandas que decorrem dessas situações, né? E falando assim um pouquinho especificamente do papel do abrigo, assim, Alexandre, qual seria o papel do abrigo dentro dessa lógica de cuidado em rede, na assistência social? Quais são as políticas que estão vinculadas ao abrigo, que sustentam a criação e a instalação dos abrigos? Fala um pouquinho sobre a instituição, quem trabalha lá, quais são os profissionais, que tipo de atividades são realizadas, pelo que as políticas prevêem, né, quais são as atividades realizadas nos abrigos e o que realmente acontece, como é que funciona um abrigo? Lá na instituição a gente tem a equipe técnica, né, que é composta por psicólogo e das ciências sociais, e a pedagoga também. Temos a coordenadora, né, que gerencia a instituição. Temos o administrativo, né, a gente tem atualmente 2 no administrativo que trabalham em 2 turnos. Temos educadores sociais, que eles ficam em regime de plantão 24 horas com os adolescentes, né, tanto com as meninas, que ficam 2 educadoras, e embaixo com os meninos, que ficam 2 educadores. Temos também 2 cozinheiras da limpeza, guardas municipais, né, e 2 motoristas. A gente tem 2 casos na instituição, né, um administrativo e outros que ficam para a demanda dos adolescentes. Certo. O abrigo está vinculado a qual secretaria, quais políticas assim? Ele está vinculado à Secretaria de Assistência Social do município. E ele trabalha, né, ele está ligado à secretaria, e ele é um equipamento que recebe situações de alta complexidade, né? A criança, quando chega no abrigo, pressupõe que ela passou por outros dispositivos. Sim. Da denúncia, Sim. de um cuidado inicial. Como é que é essa trajetória? Particularmente da criança, para ser abrigada, é porque tem uma situação muito complexa. Sim. Né? Qual é a trajetória que ela passa? Dependendo do porquê ela deu entrada, né? Por exemplo, não foca em questão, né? A criança passou por uma situação de violência sexual. Tem 2 casos, o caso de urgência e o caso de suspeita e confirmação. No caso de urgência, geralmente a família liga, né, ou um vizinho, alguém próximo, liga para a delegacia, né, a polícia. Aí a polícia leva para fazer os procedimentos, né, a delegacia, vai para o pai,
até 12 anos, de 0 a 12 anos, é um pai, né, sabe, que a gente leva, que vai se atender essa criança. Quando já é para a parte da adolescência, menina vai para a Mãe Luzia, menino para o HE, para fazer os procedimentos. E aí de lá vai para a delegacia, Politec e abrigo institucional. Faz os procedimentos em caso de urgência. Em caso de suspeita e confirmação, assina o conselho, e aí do conselho vai para a delegacia, Politec e abrigo. Aí a gente faz os procedimentos, que é levar para a maternidade, né, para fazer os procedimentos pertinentes àquela situação. Internamente, assim, como é que funciona o abrigo para promover esse enfrentamento individual da criança e criar condições para que ela se restabeleça emocionalmente? Certo. Quando vai para maternidade, por exemplo, no caso de meninas, lá ele já dá alguns encaminhamentos, né? Por exemplo, eu levei recente, né, um caso que foi, teve um encaminhamento da maternidade que é para Capuchinhos, que eles fazem a continuação dos acompanhamentos, né? Porque na maternidade é mais emergencial, aquele atendimento inicial, Capuchinhos, e para o CRAM, né? Que é o procedimento da rede, que é enviar qualquer vítima para fazer atendimento no CRAM. Na instituição, dentro da instituição, os procedimentos são, a gente verifica, né, quais são os órgãos competentes que tem que fazer os encaminhamentos pertinentes, um CREAS, um CRAS, né, um CAPSI, dependendo da situação, né, e aí a gente faz os direcionamentos. O trabalho da nossa instituição é acompanhar esse adolescente, né, a gente não vai ouvir ele de novo, até porque a gente não vai revitimizar, né. Quando chega casos assim, o que a gente faz? Pede um relatório do conselho ou do órgão competente que encaminhou aquele adolescente, né? Para que a gente não vitimize ele novamente, né? Passe por aquela situação de novo, de ficar revivendo as situações que ocorreram. Então a gente pede um relatório e a gente trabalha conforme as reações que ele vai ter dentro da instituição, né? Porque por mais que ele faça acompanhamento na rede, ele sempre expressa algo dentro da instituição, né? Na habilidade social com os outros adolescentes, como ele vai lidar com adultos, né? Principalmente quando lida com pessoas do mesmo sexo do agressor, então geralmente tem uma reação, né? Então a gente vai lidar mais com aquelas reações que ele está apresentando dentro da instituição, né? O trabalho realmente voltado à questão do abuso que ele sofreu, da violência que ele sofreu, é a rede que trabalha, né? Até porque dentro da situação lá, da instituição, o indicado é que esse adolescente acesse os equipamentos da rede, né, o fluxo da rede. Estamos aqui conversando sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, com Alexandra Freitas, que é psicóloga do abrigo Marluza Araújo, do município de Macapá. Nos 4 primeiros meses de 2023 foram registrados ao todo 69.300 denúncias, né, e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, né, das quais 9,5 mil denúncias e 17,5 mil violações envolvem violências sexuais físicas, entre elas abuso, estupro e a exploração sexual e psíquicas, né. Então é um tema que tradicionalmente, por uma questão até cultural, passa silenciado, né, na nossa sociedade, mas a gente precisa falar nesse assunto, porque tem consequências diretas para a saúde mental dessas crianças e adolescentes, que envolve também a ocorrência da autolesão, da tentativa de suicídio e casos de suicídio aqui no Amapá e no Brasil. Então, alguns dados. Luciana, como é que tu vê assim, as consequências emocionais para as crianças e adolescentes que passam por essa experiência drástica de abuso sexual? Como é que tu visualiza isso pela tua experiência? Como é que tá, que quadro se apresenta? Né? Pegando a minha experiência dentro da instituição, né, com adolescentes, a gente verifica que traz grandes danos, né, tanto comportamentais como psicológicos. Sim. E problemas de confiança, né, questão de automutilação, que é assim, o nível, né, muito alto, é escancarado, assim, quando a gente vê todos os adolescentes que dão entrada com situação de violência sexual,
apresenta esse comportamento de automutilação, né? De questão de vestir roupas mais, né, compridas, não se expor tanto, ficar um pouco mais... Tem alguns casos que eles ficam mais retraídos, tem outros casos que a gente vê que a sexualidade ela fica muito mais aflorada, né? E com muita exposição, né? E a gente tem bastante trabalho com essa situação lá, né? Porque são adolescentes, então tiveram contato sexual muito cedo, né? Muito precoce para a idade, então isso traz muitas consequências, né? E a gente tenta lidar da melhor forma dentro da instituição com essas situações, né? Com intervenções, rodas de conversa. E a tua percepção, assim, de que maneira prevenir, né? Como é que seria talvez como é o complexo, né? Mas a gente pode pensar em prevenir a situação do abuso, que maneira a família pode se portar, ou de que tipo de informação a família deve buscar ou ter acesso. Como é que se dá a prevenção nessa questão do abuso sexual de crianças e adolescentes? Acho que um dos pontos chaves é sempre manter um diálogo aberto, né, com os filhos. A gente percebe que geralmente quando tem uma denúncia, geralmente é na escola que identifica, né, porque aquele adolescente ele não tem a confiança de conversar com um familiar, com alguém da família sobre essa situação. Então ele acaba se expondo, né, se abrindo mais, tendo mais essa confiança dentro da escola, com um colega, com um professor, que tem mais um olhar mais atento, né, uma atenção. Ele acho que pensa assim, nossa, se eu falar pra minha mãe, ela não vai acreditar, ela vai brigar comigo, ou se eu falar pro meu pai, né, e vice-versa. Então, o diálogo ele é fundamental dentro da família, dentro do seio familiar, para que essas situações não ocorram, né? Perceber os sinais também, porque às vezes aquele adolescente, aquela criança tem dificuldade em verbalizar, mas a gente pode perceber pelo comportamento, né? A pessoa muda, né? Ela se isola, né? Ela já não quer mais participar, já não quer ficar perto daquela pessoa ali. Né? Então a gente consegue perceber, né, os sinais, por mais sutis que sejam, eles acontecem, eles estão presentes ali. Esse diálogo com crianças, né? Conversar com crianças e adolescentes sobre sexualidade. Eu acho que é a prevenção, até para você, para essa criança, quando ouvir ou quando ver alguma situação vulnerável, ter essa abertura com os pais. Então, antes de mais nada, é preciso uma relação franca e genuína com as crianças, no sentido amplo, sobre todos os assuntos, né, resguardando, obviamente, aquele momento que a criança está passando, né, falar sobre isso, né, conceitos básicos de autoproteção, intimidade, consentimento. E a literatura mostra que, por exemplo, ele separa até por faixa etária. Né? A gente é bem atento com relação a esse tipo de informação, até porque as crianças hoje em dia estão diferentes de como a gente era criança. Né? As informações chegam muito fácil até pelos aplicativos, pelas redes sociais, etc. Mostrar que meninos e meninas são diferentes, o nome correto dos órgãos genitais, né? Bebês vêm da barriga da mãe, mostrar todo esse processo de maneira clara. Né? Um ponto importante é que nós, pais, precisamos aprender também a falar sobre isso, porque nossos pais não falaram com a gente sobre isso. Então é uma espécie de mudança de atitudes dos pais da geração atual e desses adolescentes da geração atual para criarem condições para que os seus respectivos filhos, né, possam ter um cenário de diálogo diferenciado. Né? E aqui tem algo interessante, né? Explicar sobre privacidade, por exemplo, por que cobrimos as partes íntimas e não tocar em partes íntimas com os colegas. A gente não fala muito sobre isso. A informação vem pela internet de forma, talvez, em alguns momentos, desqualificadas. Né? Mostrar que os corpos de meninos e meninas mudam quando crescem, falar sobre isso. E aí tem um alerta aqui, né? Explicações simplistas sobre o processo de nascimento de bebê pode dificultar essa compreensão. Né? Então, cada vez mais as crianças estão mais perspicazes. Né? Isso mostra a necessidade da gente falar de maneira acompanhando essa complexidade, esse desenvolvimento da comunicação. Tá? E aí a ideia de que conversas sobre essa natureza sexual, essa natureza íntima, novamente, resguardando o momento que a criança está sinalizando,
e monitorar as redes sociais dos nossos filhos, para que eles possam se sentir protegidos. Não é um monitoramento no sentido de represar ou de restringir a informação, mas monitorar no sentido de se sentirem cuidados e protegidos. Né? De falar, né, sobre sexualidade, sobre o corpo, sobre o que pode ser tocado, o que não pode, né? A gente tem até um projeto que alguns órgãos fazem, né? Acho que é o CRES também, nas escolas, de falar com as crianças, né? De falar com as crianças, né, sobre em que parte do corpo pode um toque sem malícia, né? Em que parte não pode. Então é muito importante alertar, ter essa educação sexual, né? Para que a criança saiba que aquilo é certo e aquilo aqui não está certo, aquilo ali, né, não pode. Então é muito importante essa questão. Essas questões, a questão da rede social também que você falou. Eu participei de uma ação uma vez em uma escola que tinha, né, esse objetivo, né, de atender, fazer palestras com adolescentes e atender adolescentes que tiveram uma situação ali de violência sexual. E eu atendi uma adolescente que ela estava em sofrimento mental porque ela estava sendo assediada pela internet, pela rede social dela, por um homem assim, desconhecido, né, que ela adicionou, e ele ficava mandando foto, trocando mensagens, mandando vídeos, e ameaçando, né, olha, se você contar pra alguém, eu sei onde você mora, né. E ela ficou com medo de contar pra mãe, né, se sentia muito culpada. Entendi. Por isso, né. Então, era uma adolescente ali de 12, 13 anos, no máximo. Então, é importante ter esse monitoramento, né, porque a gente, o adolescente não tem aquela habilidade de separar, né, o que é certo, o que não é. Então, para aquela fase de querer fazer amigos, então vai adicionando todo mundo nas redes sociais, né? Não sabe dizer não. Não sabe dizer não. E aí isso pode ser prejudicial, né? Chegar a um ponto de adicionar um pedófilo, né? Uma pessoa que pode até perseguir, né? Ficar mandando conteúdo inapropriado para ser adolescente, para essa criança. Então é muito importante os pais terem esse monitoramento nas redes sociais dos seus filhos. O que tu acha, Alexandre, assim, com relação ao noticiamento dos casos? A gente está falando de maneira bem, tendo cuidado, né, de falar de uma maneira adequada, mas a mídia jornalística, às vezes, ela torna público essa informação de uma maneira muito detalhada. Né? Ontem a gente estava se dirigindo para uma ação lá no município de Santana, e aí o rádio ligado e o repórter noticiando um caso de abuso, né? E trazendo detalhes, etc., descrevendo as circunstâncias, o modus operandi do abusador. Né? Que compreensão você tem isso? Assim, é válido, não é válido? Esse tipo de notícia com um grau de detalhe significativo? Eu acho que depende muito, né? Em parte é válido, porque serve para que aquela pessoa fique, né, atenta, né? Os pais conheçam. Conheça, né? Como a pessoa ela age, né? Como aquele abusador ele age, então já é uma coisa que os pais possam ficar alerta. Mas ao mesmo tempo, trazendo muito detalhe do caso, viola também a vítima, né? Expõe novamente. Então, por mais que não citem nomes, mas um vizinho ou alguém ali perto vai saber que é sobre aquele adolescente, sobre aquela criança que está falando, né? Sobre aquela pessoa. Então, vai expor novamente, vai revitimizar, né? A gente tem muito cuidado com isso, dentro das instituições, de não trazer à tona essa questão de novo, para que não haja sofrimento mental naquela pessoa, naquele adolescente. Então a gente tem que ter muito cuidado no que é repassado, nas informações que são vinculadas, né? É importante, quer dizer, ocorreu a possibilidade da existência do abuso, independente da idade, é importante ações emergentes, né, urgentes para cuidar dessa criança. E algo interessante com relação à duração do abuso, né? Algumas evidências sugerem que maior duração produz consequências mais negativas. Né? Quanto mais a criança está exposta a situações de abuso, o quadro acaba se agravando. Né? O grau de violência durante as situações de abuso, né? O uso de força pela pessoa, pelo abusador, resulta em consequências mais negativas, tanto quanto ao curto a longo prazo. Então,
é importante eu trazer essas informações porque a gente perceber que existem estudos já que descrevem muitas situações que podem servir de base para que nós, profissionais da saúde mental, possamos nos apropriar dessas informações e criar condições para nossas intervenções sejam de maneira mais específica, de acordo com a realidade daquela criança, daquele adolescente que a gente está percebendo. Né? Alexandre, como é que tu vês essa questão do, da força empregada durante o abuso, do grau de extensão, né, da duração do abuso? Né? Que tipo de reflexão a gente pode fazer além do que os estudos mostram para a gente? Como você falou, é comprovado que, dependendo do tempo, né, que isso ocorreu, traz mais malefícios, né, para a vida daquele adolescente, daquela criança, daquela pessoa. Então, é nítido, né, o quanto isso afeta a vida, o desenvolvimento dela, né, a relação com os outros, porque um adolescente foi vítima desde criança dessa situação de violência, passou para a fase da adolescência, né? Então, houve um comprometimento desde lá da infância até a fase da adolescência, ele ainda está em desenvolvimento, né? Então, isso gera grandes consequências psicológicas, né, emocionais, de vínculo, né, de confiança também. Então, é muito difícil a gente conseguir vincular com esse adolescente, com essa criança, né, conseguir ganhar confiança, conversar, tentar manter um diálogo, é muito, muito complicado mesmo. Então, a gente trabalha com estratégias, né, para conseguir acessá-lo de melhor forma. Então, nós temos um pouco dessa repetição da fala da criança que, no sentido até de procedimento de cuidado, não é adequado, né? O que a gente pode acrescentar assim, em termos de por que não é adequado a criança estar repetindo no conceito tutelar, no CAPZ, no abrigo, o relato da situação de abuso? Que tipo de implicações pode trazer? A gente chama de revitimização, né? Tem até uma lei atualmente que fala sobre a escuta protetiva, né? A importância da criança ser ouvida apenas uma vez, né? Porque os órgãos, eles têm que se comunicar, né? Os equipamentos, eles têm que estar vinculados um ao outro. Ouviu a primeira vez, faz um relatório, repassa para o outro. Porque aí ouve na primeira vez, ouve na segunda vez, ouve na polícia, aí ouve na escola, ouve no conselho tutelar, na delegacia, na Politécnica. Então isso vai trazendo, vai fazer a criança, aquele adolescente, reviver o fato, né? Então, relembrar os detalhes, isso é muito complicado, até trazer isso à tona novamente. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, quando chega pra gente essas situações, de tocar nesse assunto, né? Tanto que a gente pede relatório justamente para que se evite, né? Mas infelizmente acontece, né? Acontece em algumas situações, do adolescente chegar pra gente, já foi ouvida na escola. Sempre tem um curioso, né? Mas o que aconteceu? Aí chega um professor, chega um diretor, aí chega o conselho, aí tem que ser ouvido de novo, aí vai pra delegacia, é ouvido de novo. Então, o que a gente puder fazer para evitar essa revitimização, a gente faz, né? Porque a gente está violando a criança de novo, né? A gente está violentando novamente ela, fazendo ela reviver os fatos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Todo profissional que lidar com essa situação tem que ter muito cuidado na fala, no que perguntar, né? Em como fazer o procedimento para saber o que aconteceu com a criança, né? E também as consequências, né? A literatura mostra que ela separa por idade, né? Ela diz que, assim, por exemplo, em pré-escolares, as consequências emocionais mais comuns são ansiedade, pesadelos, transtorno do estresse pós-traumático, e os pesadelos estão envolvidos, né? E comportamento sexual inapropriado. Então, em crianças com idade escolar, os sintomas mais comuns incluem o medo, distúrbios neuróticos, agressão, pesadelos, problemas escolares, hiperatividade e comportamento agressivo. Na adolescência, os sintomas comuns são depressão, isolamento, comportamento suicida, autoagressão, queixas somáticas, atos ilegais, fugas,
abuso de substâncias e comportamento sexual inadequado. O que a gente vê assim, de importante nesse primeiro momento é quanto mais a criança está amadurecida, mais complexo se tornam as consequências. Né? Porque de início talvez ela não tenha ela não dê sentido para aquilo, no sentido de que aquele ato sexual tem. Né? E aí as situações podem aparecer de formas nos sonhos, de pesadelos, né? A dificuldade no desempenho escolar, o comportamento que a literatura traz como forma de agressão. Então isso mostra o quanto as escolas, no sentido geral, elas precisam estar também de posse de certo conhecimento nessa direção e articuladas com as instituições que estão diretamente ligadas a situações de abuso. Até para que inclua na pauta da análise de um baixo desempenho escolar, por exemplo, de uma agressividade da criança, essas informações que possam ser alinhadas no sentido de trazer à tona uma realidade que pode estar sendo ocultada por diversos motivos. Né? Dentre elas, às vezes a família até oculta a situação de abuso. Né? Já passou, ou então, quando é um parente próximo que tem uma função econômica na família, acaba sendo prejudicada nesse sentido. Né? Essa é a questão do silêncio da família, assim, Alexandre. É algo frequente, a gente ouve muito falar, né? Como é que tu vês isso, assim? Se dá por outros motivos, além desse que a gente comentou? Basicamente, são esses os motivos, né? Mais, assim, aparentes, mais visíveis. São esses. Questão econômica, que é acho que um dos primeiros ali no topo, né? Geralmente o abusador é aquele que traz, né? É o provedor daquela família, né? Ajuda financeiramente com alguma coisa. Então a família, às vezes, por medo, né? De perder aquilo, de ficar sem aquele benefício, né? Que é dado àquela pessoa, acaba se calando, né? Acaba aceitando. E é bem complicado isso, né? É um trabalho, assim, de educação, né? De reeducação, de psicoeducação, de conversas, né? Então é muito importante essa questão das palestras na escola, com os pais, né? Porque a escola ali é a porta de entrada tanto para o adolescente, né, expor a situação, quanto conseguir captar os pais, né? Porque às vezes numa equipamento da saúde é muito difícil, porque o fluxo de pessoas é muito grande, então na escola é a chave, né? É a chave ali para captar tanto os dois públicos. A pessoa que está passando por aquela situação, né? Foi violentada, está sendo... e tanto os pais, né? Que é o público-alvo ali também. Né? Que precisa ter aquela atenção, precisa ter aquela orientação mais, né? Mais intensificada, né? Agora, para a nossa última parte do programa de hoje, falando sobre o tema do Maio Laranja, que é o enfrentamento ao abuso sexual e exploração sexual de criança e adolescente. A gente queria te agradecer, Alexandra, pela participação, pela tua disponibilidade num sábado de manhã, estar aqui conosco para falar sobre um tema que envolve o teu trabalho, que envolve essa necessidade de ampliarmos os cuidados em relação às crianças e adolescentes no Amapá. Como é o trabalho do psicólogo lá no abrigo? Fala um pouquinho sobre isso e faça as suas considerações finais, por favor. Certo. Na instituição, na verdade, dentro da assistência, né? O psicólogo não faz psicoterapia, né? Que é indicado caminhar para a rede, para fazer esses procedimentos. O psicólogo dentro da instituição, ele trabalha com relatórios, né? Que a gente faz todo o acolhimento, né? Os atendimentos com a família, com o adolescente, fortalecimento de vínculos, mediação de conflitos, e aí faz os relatórios e participa das audiências concentradas que acontecem de 3 em 3 meses. E aí nosso trabalho é mais vinculado à assistência social, né? Tanto que nossos atendimentos são feitos junto com a assistência social. Em alguns casos mais específicos, a gente faz atendimento individual, mas geralmente é em conjunto com a assistência social. Lá na instituição, a gente tem 2 assistentes sociais, né? Uma que trabalha de manhã, uma que trabalha à tarde, que é a Edilena e a Dalcerene,
que são excelentes, né, nessa questão. São profissionais assim muito qualificados, né, que são muito sensíveis, né, às demandas que chegam. E para trabalhar na assistência a gente sempre fala, né, que tem que ter perfil. Não é, eu sou psicóloga, vou trabalhar na assistência. Não, tem que gostar, tem que gostar dos desafios também, né, porque é uma área que requer muito conhecimento, muita atenção, né? E muito empenho também, porque não é fácil, não é fácil. Tem muitos desafios, né? Às vezes a rede não funciona, né? Os encaminhamentos às vezes se perdem pelo caminho. Há muita dificuldade também em acessar aquela família, né? A gente percebe que trabalhando com adolescentes é totalmente diferente de trabalhar com crianças. Porque criança, a gente vê um empenho ali da família, de alguém querendo ficar, né, querendo visitar, querendo de volta, e adolescente já não vê isso. São poucos adolescentes hoje em dia, dentro da instituição, que recebem visitas, né, que são apadrinhados, que tem alguém da família ali querendo, né, que retorne para o convívio familiar. Muitos estão há mais de 4 anos de lá e que já ultrapassou o limite dentro da lei, né. Então a gente trabalha muito essa questão, né, que os reflexos que o institucionamento traz para aquela criança, né? Grande tempo de abrigamento traz consequências, né? Muitos chegam lá, tia, eu não aguento mais, eu quero ir embora, né? Ninguém me quer, como é que eu não aguento mais estar aqui presa? Eles não estão presos, né? Sim. Mas eles se sentem presos, né? Não tem ninguém ali por eles. Então a gente tenta o máximo trazer conforto, né, trazer um acolhimento, trazer um ambiente saudável ali, que eles possam minimamente se sentir em casa, né? Não é a mesma coisa, mas a gente tenta fazer o possível. E é mais esse nosso trabalho, né, dentro da assistência. E eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Sinto muito honrado de estar aqui com o meu antigo mestre. E agradecer também as minhas parceiras de trabalho, né, minhas colegas, a das Ciências Sociais, a da Sirene, a Edilena, minha antiga colega de trabalho, Aparecida também, que nunca mediram esforços, né, para suprir todas as necessidades que a instituição ela apresenta, né. Então, tem muitos ali que estão realmente muito empenhados, a nossa equipe é maravilhosa, tanto da cozinha, da limpeza, aos motoristas, né, aos guardas municipais. Então, é toda uma estrutura que tem que receber profissionais qualificados, profissionais sensíveis e atentos às nossas demandas. Perfeito. Então, a gente agradece aos técnicos, aos monitores do Amigo que estiveram nos assistindo, nos escutando nessa manhã, e a todos os demais ouvintes, e em particular aos linkados aqui no Instagram do Ambax, que tiveram a disponibilidade de ficar conosco nessa manhã, e dizer que todos os sábados estamos aqui a partir das 9 horas, falando sobre saúde mental, falando sobre temas que envolvem também a prevenção do suicídio. Um forte abraço a todos e um bom final de semana. Fiquem bem.